Olá, amigos. Mais uma vez com vocês com o nosso Pode Sanear. Estamos aqui hoje com duas presenças ilustres, dois colegas da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, Seção Rio de Janeiro, dois eleitos recentemente e que compõem agora, dando mais qualidade ainda, a nossa diretoria, né? Temos aqui o diretor eleito, Dr. Hernani Costa, e também o conselheiro eleito, Dr. Renato Castiglia. São dois engenheiros já com engenheiros civis, né? Dois engenheiros civis, assim como eu também, já com uma experiência grande no assunto que a gente quer discutir aqui. Na verdade, esse é um ponto que está sendo enfocado, principalmente porque ele já vem há algum tempo, pelo menos há um mês atrás, 20 dias atrás, saiu uma matéria aí na mídia falando sobre emissários submarinos, sobre poluição na Barra e uma série de outras coisas, e que a gente entende que tem ali umas incoerências, e esse assunto é um assunto que vem sendo discutido. Os nossos colegas na própria associação têm levantado alguns problemas, algumas colocações que são feitas, alguns aspectos, e é isso que a gente quer conversar aqui, para poder trazer para vocês uma posição atualizada, uma posição técnica, uma posição neutra quanto a esses aspectos, né? Para que a gente tenha uma ideia do que realmente é o emissário e como ele funciona, suas propriedades, suas componentes, e também esses aspectos legais que a gente pode chegar e dizer. Bom, eu vou passar aqui para o Dr. Hernani e para o Dr. Renato, para eles fazerem uma apresentação pessoal de cada um, falar aí das suas experiências, né? O Hernani é internacional, o Renato também, então deixa eles dizerem um pouco para vocês saberem com quem, porque não é só o pessoal da ABS, a maioria do pessoal da ABS o conhece, mas também tem muita gente de fora vendo o podcast. É importante saber com quem que a gente está falando, com a experiência que eles têm, que podem prestar sobre o assunto para esclarecimentos e para instruir também. Doutor Hernani, prazer ter vocês aqui, Renato também. Então, a palavra é sua. Diz aí como é que você entrou no saneamento, na engenharia, saneamento, dá uma ideia aí pra gente. Eu era lá lutador de judô, metido a forte, sabe? Morador da Zona Sul, nasci em Copacabana, motoqueiro. Na época eu não era, porque meu pai não deixava. Mas aos 18 anos, lendo lá muito Krishnamurti e tal, eu vi que, digamos assim, a saúde pública era um item que não era tão grave quanto hoje em dia, né? A população era bem menor, mas era um item que era um pouco diferente daquilo que você vem fazendo na face da terra. Eu comecei a ler a respeito e decidi, né, ser um dia um sanitarista. Hoje eu sou, graças a Deus, né? Isso foi aos 18 anos de idade, eu tenho 74. Sonho realizado. Eu já tenho um tempinho que já atuo nisso. Eu sou sócio da ABS, não sei se o mais antigo. Já foi presidente duas vezes? Já fui presidente duas vezes e tal. E entrei como sócio da ABS, eu tinha 19 anos. Então já vai algum tempo que eu faço parte da sociedade aí, de engenheiros, sanitaristas e tal. Me formei em engenheiro civil pela Fluminense. Depois, mestre em engenharia ambiental pela UERJ, sou professor da PUC há 42 anos na cadeira de saneamento, sou titular da cadeira. Professor também no mestrado da PUC, engenharia ambiental, engenharia urbana e ambiental, desde que começou o curso, já vão lá uns seus 14 anos, a gente dá aula lá e tal. Tenho minha própria empresa de consultoria. Como disse o Renato, é apaixonante o tema, né? E a um certo momento eu fui trabalhar no exterior, fiquei 4 anos, acho que foi mais um pouquinho. 2 anos só no Paraguai, fazendo um sistema de água de Assunção e tal, e depois eu voltei mais um ano para lá para fazer o plano diretor de água e esgoto da cidade de Assunção, e depois entrei numa carreira internacional, trabalhei na América Central toda, Marrocos e tal, muita coisa na África, e cheguei nos emissários submarinos, né? Então, lá, muito novo aqui, eu aprendi com um engenheiro americano que veio para o Brasil, chamado Russell Ludwig, que foi o nosso
nosso primeiro bastião aqui dentro do emissário submarino, né? Ele veio para o Brasil, na década de 70, se casou com uma brasileira, uma carioca, filhos, netos e tal. Ele faleceu há pouco tempo atrás, 2 ou 3 anos atrás. E depois eu fui ser empregado da empresa dele, né? Aqui no Rio, cheguei a ser diretor da empresa, mas de início um engenheiro júnior e tal. E ele fazia as memórias de cálculo, ele era o maior especialista do mundo em emissários submarinos. E fazia suas memórias de cálculo, todas as escritas, tudo o cálculo da fita à mão. Ele não tinha o Renato Castilho aqui com a modelagem matemática dele, não tinha nada disso, tudo era feito na mão, as continhas lá, não tinha nem... A máquina de calcular fazia 4 ou 5 operações. Aquele monte de coisa folha. Simples, pois é, cara. E eu passava aquilo tudo, aquele memorial todo, para o português, inclusive fazendo a modificação das unidades, né? Que ele usava unidades americanas e tal. E aprendi muito, e isso me levou a aprender o emissário submarino, calcular, principalmente a difusão, como a gente vai comentar um pouquinho mais à frente, me levou para trabalhar na Costa Rica, onde eu projetei 2 emissários submarinos, um em Quepos e outro em Limão, e depois também em Honduras, onde eu projetei o emissário de Porto Cortês, uma estação de tratamento, e depois caminhando, né, da América Central toda, fazendo outros trabalhos, não só em emissários e tal. Mas aí essa especialização fez ser apaixonado, estudando mais, me dedicando um pouco mais à informática, cheguei a fazer a minha modelagem, viu, Renato? Não mostro de jeito nenhum. Virou concorrente. Feito em Lotus 1, 2, 3. Meu Deus do céu, acho que você nem conheceu isso. Né? Sou tão novo assim. Pronto. Cheguei a fazer uma apresentação pública na Costa Rica sobre emissários para, digamos assim, trazer a comunidade científica daquele país ao primeiro emissário, que foi deles, que foi o de Limão, está lá instalado e tal. Aqui no Brasil, eu projetei alguns emissários, sendo o principal o da Barra da Tijuca, né, um projeto conceitual dele ao início, junto com o Russell Ludwig, e eu já numa outra empresa, mas consorciado dele, projetamos emissários daqui, projetei o de Caraí, o de Paquetá, o de Rio das Ostras, o de Natal, no Rio Grande do Norte, os 2 de Natal, né, estão sendo construídos há um momento, inclusive, e outros que não foram construídos, né? Que foram projetados, o de Búzios. Né? Mas que estão aí. Mas estão lá, né? Os cálculos são feitos, tal, cálculo de difusão. Essa é a nossa especialização. Tem muito a discutir, inclusive a parte relativa a uma lei que a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? E que eu não acho sequer que ela é discutível, eu acho que ela está errada. Mas esse é um outro tema. Deixa ali, daqui a pouco a gente entra. Vamos deixar o Renato dizer aí como é que ele entrou nessa história. Bom, eu entrei nessa história um pouco mais recente, né? Na época da faculdade, eu fiquei na dúvida entre engenharia e oceanografia. Que é bem mais novo, viu? Viu? Nem tanto. E aí acabei indo para civil, né, cara? E depois, aquele negócio, aquele cálculo que era... eu fiz na estadual, na UERJ, e aí, tinha um professor de cálculo que reprovava 90% dos alunos. E aí ficou assim, cara, ou eu passo quando eu fizer de novo, que a primeira vez eu fui, ou eu vou para oceanografia. Aí não foi, cara. Passei, falei, toquei e fui até o final. Fiz engenharia, fiz estruturas e fundações, mas fiquei com aquela coisa lá do mar ali, e aí, quando lá fui trabalhar, toquei obra, e depois falei, quero voltar para aquilo. Aí vi que tinha uma tal de engenharia oceânica no FRJ, e voltei para parar no FRJ. E aí cheguei lá, conheci o Rosman, que foi meu orientador, ele falou, cara, tem essa linha de trabalho aqui de emissário submarino, só que é modelando. Falei, como é que é isso? E aí entrei. E aí o que era para ficar 3 anos, fiquei 3 anos, depois entrei no doutorado, fiquei mais 4, e aí fiz muita coisa ali. Inclusive vi que a coisa era multissetorial, vamos dizer assim, né? Porque não era só, misturava oceanografia com um pouco de engenharia, com microbiologia, porque tinha... que se lançava, né? Quando a gente fala de qualidade de água e de risco microbiológico, a gente fala em colimetria. E a gente, como é que esses bichos morrem, né? Como é que a degradação oceânica porque, na verdade, quando se usa, as pessoas acham que colimetria é uma forma de você criar o risco microbiológico, imaginando que se tem material fecal, pode ter algum patógeno. Então, é a forma que o mundo inteiro adota. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui,
eu acho, pô, isso é até triste, porque o brasileiro tem essa coisa de, enquanto o gringo, né, ele fecha a sujeira da casa, o brasileiro produz para jogar para fora, para mostrar que está sujo, ele amplifica, e a coisa não é bem assim. Então eu lembra das Olimpíadas que falaram, tem vírus, não sei o quê, e pô, sabe que negócio chamar a atenção? E a qualidade da água estava muito superior ao que tinha sido na Olimpíada anterior, se não me engano foi de Londres. Você lembra? E aí tem vírus, vem cá, qual norma superior no mundo que veio depois também. que qualifica a água com base em algum indicador viral? Não existe. Você pode pegar a norma europeia, pegar a norma americana, pegar a norma canadense, pegar a norma australiana, toda a qualidade microbiológica de água baseada em E. coli, né? Enterococos, e acabou. E, mas peraí, tá, o vírus tem na água? Tem, ele está da forma ativa, está na forma inativa. Sabe, mas é aquela coisa que se cria para aparecer na televisão, uma coisa meio... E aí vi que a microbiologia era muito importante dentro do... Quando você tenta representar, né, uma mancha de um poluente lançado por um emissário, no caso de efluentes domésticos, você tem que... o que você quer? Se tem N contaminantes ali, qual é o X aqui da questão? Eu quero avaliar um risco microbiológico. Então, baseado no quê? Baseado em coliforme, né? Pode ser coliforme fecal, pode ser coli, pode ser enterococo. Como é que esse pessoal é degradado no oceano? E aí eu vi que entrou uma microbiologia ali no final. Eu lembro que para acabar até, eu falei, cara, eu tenho que parar aqui, porque só na microbiologia não acabava. Cada descoberta que você chega, você uma outra, e dali você vai para outra. E aquela coisa que uma vez eu vi aquele Marcelo Gleiser falando, que é o seguinte, conhecimento acaba igual uma ilha, né? Quanto maior o tamanho da ilha, maior o perímetro com o desconhecido. Então, você vai aumentando, o perímetro aumenta, você está sempre, né? O desconhecido vai aumentando, e você não acaba. Você fala, bom, para o meu problema hoje eu vou parar aqui. Então, estudos adicionais se fazem necessários, você passa a bola para os colegas e, bom, aqui eu vou resolver meu problema a partir daí. E aí, depois disso, virou como se fosse assim, eu fui parar na Fiocruz, e estou lá desde então. Também dei aula na PUC, nesse mestrado aí. Dei aula há 14 anos na Estácio. E hoje estou na Fiocruz. Estou com acordo de cooperação, graças a Deus, com a FRJ, que de fato eu nunca saí de lá, desde que eu acabei o doutorado. E passei um ano. Mestrado você fez lá também? Fiz mestrado e doutorado lá. E aí passei um ano... Você não sabe, eu fui na sua apresentação do mestrado, sua dissertação. Estava presente lá, estava. Pô, eu tava tão nervoso. Alguns anos, Foi 2003. Eu tava muito nervoso. Eu lembro que eu agarrei a pele do queixo, foi até o final, igual o Siri. Tava o Jordão presente também. O Jordão. Inclusive o Jordão... O Jordão... Não sei se você lembra que na época eu falei de um é como se fosse aquela coisa padrão de como se fala do decaimento bacteriano, que era Mancini, né? E o Jordão bateu naquilo. Falei, pô, não, Mancini é de 1978, se a gente está aqui em 2003, está defendendo a tese, mas pô, o negócio... Falei, é o que todo mundo usa. Eu falei, beleza, continuei com o assunto do doutorado. Falei, cara, agora o Jordão vai voltar. Só que eu tenho que voltar preparado para ele. Aí, cara, eu publiquei um paper, cara. Eu peguei um paper e, assim, eu avaliei várias metodologias ao longo do mundo inteiro de como as bactérias coliformes decaíam no mar. Rapaz, o Mancini batia com 4, mas em formas atemporais. Por exemplo, o Mancini de 78 batia com um cara que fez em 97. Os caras não se falaram, um na França, e o negócio funcionava muito bem. Aí eu falei, pô, agora o Jordão pode vir. Pode vir, tô amado. Aí, na época, ele não pôde, quem veio o Isaac, se não me engano. Mas foi isso. Aí, para terminar, morei um ano também na Austrália, aí vi o plano de despoluição da Bahia. Eu falei, porra, os caras despoluem a Bahia, porque lá era muito poluído também. A gente é uma população menor, é mais espalhado. Despoluir a Bahia, e aí que eu fiquei curioso. O processo final da despoluição era com 3 emissários. Fizeram 3 emissários. Sydney, Malabar e Bondi, se eu não me engano. E aí peguei os dados de qualidade de água antes e após a abertura dos emissários. Assim, para mais de 30 praias, o que era ruim as que eram ruins ficaram excelentes. Assim, é uma coisa gritante. Nós temos do ponto de risco sanitário. Caraí, 12 anos sem uma mobilidade das praias. E o resultado rapidinho. Rapidinho. Primeiro ano, logo, inaugurou o emissário, deu vulnerabilidade. Pois é, gente. Vocês estão vendo aí o nível de pessoas que nós temos aqui, de engenheiros, de especialistas na área de saneamento e principalmente em emissários. Eu vou pedir a vocês para rapidamente
para aqueles que não conhecem, dizer o que é o emissário, como é que ele funciona, as suas etapas, as suas partes, vamos assim dizer, até chegar aos difusores, né? Esse desenvolvimento aí com vocês, para que a gente possa rapidamente dar uma luz nesse processo aí para as pessoas que estão começando a ouvir falar em emissário, porque tem muito disso, né? Muita gente está ouvindo falar em emissário pela primeira vez. Já com projetista aqui. Depois eu falo da parte do oceano, ele deixa Porque comigo. nós dois aqui nos completamos, né? Ótimo. Nós completamos, que eu sou um projetista de emissários, né? Me considero como tal. Estou na briga para discutir qualquer coisa sobre emissário. Graças a Deus, né? A formação foi boa. E do meu lado tem o que faz um modelo, né? Ele que diz assim, o peixinho está dizendo isso aqui, ó, gente. O peixe diz isso aqui. Ele é o lado do mar, faz a modelagem que no meu passado, nós não tínhamos, né? Para ter essa certeza toda que hoje nós temos na afirmação e tal. Aí a aula que eu preparei, eu não podia deixar de citar um nome, já que eu citei do Russell, do Fernando Botafogo Gonçalves. Um grande amigo meu, já se foi e tal. E ele, na época que eu fiz essa apresentação pública lá na Costa Rica, foi a primeira apresentação, assim, maior, né, para um público grande e tal. Era uma colégio de engenheiro de arquiteto da Costa Rica, internacional e tal, falando castelhano, aquela coisa toda que te deixa um pouco nervoso, né? Era com transparência. Era com transparência, né? E eram as transparências do Fernando Botafogo Gonçalves. Ele me cedeu tudo. O que ele usava, olha que bacana, né? E que a higiene sanitária... Mas você lá fez toda essa apresentação mostrando as etapas. As etapas do que era o emissário então, e tal, e como ele nascia, e como ele era instalado, e o principal item. Eu uso isso hoje, Renato, por isso que eu citei o do Fernando Botafogo, porque eu uso ainda nas aulas que eu dou na PUC, para que eu tenho alunos que são de uma região de mar. Sim. Não pode ter dúvida. O cara não pode pensar que é um tubo jogando esgoto dentro d'água, né? Essa coisa do... Isso é o grande erro, a grande confusão. Pode pensar nisso. Ele tem que saber o que é a difusão, o que é um jato, não um jorro, não, o que é um jato, o que é um jato penetrante no meio denso. Aí os seus diâmetros. Esse jato provocando, digamos assim, o lançamento de uma água doce, de uma temperatura diferenciada, num meio com uma temperatura baixa, com salinidade alta, né? Com tensões diferenciadas por essa salinidade e por essa temperatura ao longo da profundidade. É por isso que ninguém lança uma difusão menos aí de uns 13 metros, é o número mágico que a gente tem com relação ao mar do Atlântico, né? Em torno de 13 metros e tal. A partir daí é que a gente vai fazer um lançamento e consegue observar. Antes disso, é muito difícil não ter a pluma flutuando, né? E o que é a pluma? É justamente o controle que a gente tem, né, nós sanitaristas, do cálculo do emissário para fazer essa difusão. Eu costumo dizer assim, eu não sou médico, né? Meu filho tinha uma bronquite fortíssima quando era pequeno. Quem aplicava cortisona nele era um médico, não era um sanitarista. Então, na hora de aplicar cortisona no mar, que é o lançamento do esgoto, tem que ser um sanitarista, não é um médico. A gente sabe exatamente como faz essa mistura para que você crie a pluma e ela consiga ficar numa zona de estratificação no mar, né? Que você depois discorre sobre isso, tá bom? Tá, claro. Que é mais ou menos, assim, para quem nunca mergulhou, mais ou menos como o cara da Asa Delta, que ele desce lá da Pedra da Gávea, e depois a gente vê ele subindo. Como é que ele subiu, cara? Né? Como é que ele subiu? O que é aquela condição que ele conseguiu subir? A gente tem a mesma coisa debaixo d'água, no mar. É ali que a gente lança a nossa pluma. Vou deixar o Renato falar sobre isso, porque ele discorre perfeitamente, né? Mas o emissário submarino, na hora que você faz, tem uma logística de lançamento dele, né? Hoje nós usamos as tubulações flexíveis, com poitas, com blocos de concreto, que são colocados e calculados em função de velocidade de movimentação de corrente, em certa profundidade, em lugares onde você tem um solo arenoso, que ele pode se modificar ou não, como acontece no Leblon, perfeito? No Ipanema, com o Leblon, que é um movimento das areias ali, aonde você coloca isso. Essa tubulação ela tem que ser assentada em função de uma cadeia de ondas, a gente tem que saber o que é a onda,
saber o que é o pico, entender um pouquinho o que o surfista faz para descer lá a sua prancha de surf, então, as inclinações, é o pico máximo, é a reação com relação ao fundo, por que o nosso fundo aqui é arenoso, por que na Costa Rica lá era diferente para a gente, lá os surfistas vão pegar onda e tal, por que o pico é maior, por que a frequência da onda ele é menor, etc. As variações lunares, né? Por que no emissário você é obrigado a ter uma chaminé de equilíbrio hidráulica antes do lançamento, para ele segurar toda essa condição diferenciada de densidades, variação de maré, de se exige ou não, variação lunar, verão, inverno, o que está acontecendo? Todas essas condições ambientais que vão influenciar justamente no cálculo do emissário. É muito interessante, muito bonito. Deixa eu te provocar. Diga. Com isso você está dizendo que eu li alguma informação, não sei se foi na mídia, alguma coisa que dizia que o emissário tinha que ter no máximo 3 quilômetros. Saiu um negócio desse? Não existe. Mas tinha um negócio desse que saiu aí, dizendo que o emissário tinha que ter no máximo 3 quilômetros. Não. Ele é calculado em função do decaimento bacteriano que você tem em relação à praia. E a gente é obrigado a verificar todas as correntes que não vão para a África, né? Mas todas que vêm em direção a gente. Eu estou te provocando para o seguinte: abandonar todos os conceitos para dizer um negócio desse. Né? Então, só para te provocar um pouquinho mais. Vamos lá. Ele não falou que tinha que ter mais de 3? Eu não lembro, alguma coisa disso, mas não é. O que eu quero dizer é o seguinte: regra, não pode limitar. Não existe uma regra. Não. Vai, tudo que o emissário de Manaus está a 90 metros de profundidade. Ele afunda. Ele sai da margem lá em Manaus, no Rio Negro, né? Ele afunda, ele tem 90 metros de profundidade. É um emissário subfluvial. A forma de calcular ele, eu fiz o cálculo dele, é completo. Não o projetei, eu verifiquei o cálculo dele. É completamente diferente do lançamento do mar. Lógico. Completamente diferente. Não tem salinidade, não tem temperatura, é uma coisa completamente diferente. Totalmente diferente. E a profundidade também, 90 metros, meu amigo. Só para o cara voltar lá, a bactéria voltar lá de baixo aqui para cima, mas é um caso sério. É difícil. Doutor Renato, diga aí. Tem uma confusão que é o seguinte. Na verdade, qual o comprimento? Hoje, o Renato está falando, o que a gente fazia no passado, que eu ainda peguei um pouco desse passado. Você tinha regras básicas de você calcular a diluição. Então, a diluição ela é diretamente proporcional à intensidade das correntes, inversamente proporcional à vazão. Quanto mais vazão, menos dilui. E aí entra a engenharia do difusor. Ou seja, quanto maior o comprimento do difusor, mais você dilui. Então, corrente, e se estima, né, uma das primeiras estimativas é que, pelo fato da água ser doce, ela ascende em relação à coluna de água salgada, por conta de uma diferença de densidade. Então, eu gosto de fazer analogia com a fumaça na atmosfera. Você tem alguma coisa queimando, aquele ar menos denso, ascende na atmosfera, até que a densidade da mistura, o que é a mistura? É a fumaça com ar circundante, se iguala à densidade ambiente. A mesma coisa acontece no oceano. Você tem uma água doce, ela vai misturando com água salgada. A partir do momento que ela vai ascendendo e vai tendo o tal do entranhamento, que se fala em inglês, entrainment, né? Você vai tendo ali aquela mistura, ela vai ganhando densidade, mas enquanto a densidade dela ainda é superior à densidade do meio, ela ascende. Quando essas densidades se igualam, ela estaciona. Então, essa pluma pode ficar submersa, e o que acontece, aquilo que o Hernani falou, não necessariamente existe uma dinâmica de densidades ao longo da coluna d'água. Aí tem lá efeito da ressurgência, Real do Cabo, etc. Parte de água profunda que chega na costa, então você vem com uma água muito profunda, de temperatura muito baixa, e aí você cria uma termoclina, né? Porque, na verdade, a natureza ela tende a se acomodar naquilo que ela não precisa gastar energia. Então, você fica... Se você pede, às vezes, pega média temperatura, você vem a temperatura 26, 26, 24, 24. De repente, ela cai de 23 para 15. Isso aí. Esse termoclina, onde você tem essa variação brusca de temperatura. Numa condição dessa, o que vai acontecer? A pluma do emissário vai subir. Quando ele chega ali naquela zona de termoclina, ele estaciona. Então, você não consegue ver a pluma de cima. Ela está submersa. Mas você pode ter algumas situações, condição de bom tempo, quando entra o sudoeste, que traz as águas da corrente do Brasil e cria uma mistura maior das águas, você tem aquela água muito azul, né, quente, que vem lá de fora, da corrente do Brasil, acaba misturando com a água da plataforma, aí você tem uma condição mais homogênea, aí você vê a pluma, ela vai misturando,
Mas se a densidade é homogênea, por mais que ela misture, ela vai estar sempre com uma densidade superior. E aí ela atinge a superfície. Essa é a condição que você vê. O lado positivo, quando ela bate na superfície. Bom, se você tiver de helicóptero a 5 km da praia sobrevoando, você vai ver alguma coisa. Esse é o lado negativo. Qual é o lado positivo? O lado positivo é o seguinte. Mais sol ela pega e mais ela degrada. Então, aqueles micróbios que estão ali, eles vão se degradar muito mais rápido por conta da radiação solar. Esse é um ponto positivo. Agora, as correntes, assim, aquela coisa de hidráulica, né? Vazão tem que entrar para vazão tem que sair para entrar, porque senão você o transborda, né? A mesma coisa, se você tem uma costa impermeável, a corrente não vai da praia para a costa. As pessoas confundem correntes com ondas. As ondas, ela tem uma perturbação da superfície livre, existe uma velocidade orbital, uma partícula fica assim, ela tudo bem, não tem uma órbita fechada, mas existe um transporte pelas ondas, mas ele é ridículo. O que você tem é, se você chegar, se perder na praia depois da arrebentação, você não vai voltar para a praia. Ou você vai para o recreio, ou você vai seguir para o quebra-mar. É para onde a corrente estiver apontando. Isso não varia como a maré. Isso varia de acordo com sistemas remotos, ação de frente fria, condição de bom tempo. Agora, se você estiver na entrada da Baía de Guanabara, a cada 6 horas você vai entrar ou vai sair. Ali a hidrodinâmica é governada pelos fenômenos astronômicos, que é a questão das marés. O emissário da Barra, maré vai variar um pouco o nível. Então, aquele emissário que está a 40 metros de profundidade, bom, quando a maré estiver cheia, ele vai estar a 41,5. Quando a maré estiver baixa, então, é isso. E se cria um mito que o esgoto vai para a praia. Ele não vai, ele vai ficar paralelo à praia. Aí sim, dependendo da condição, o que vai para a superfície, aí é camada superficial. Isso não é, o esgoto se mistura na coluna d'água. Por exemplo, aí óleos, aí o vento transporta. Se eu tiver numa condição de vento onshore, aí pode partículas superficiais, não significa dizer que você está levando. Isso vai numa concentração muito pequena. E além do mais, aí nessa condição, você tem 5 quilômetros de caminho com uma velocidade de 16 centímetros por segundo. Faz as contas de quantas horas você demora para chegar na praia. Aí você tem não só a dispersão, como a biodegradação. Aí eu chamo biodegradação, que é até meio esquisito, porque falar em biodegradação a gente não entende que o sol ele é uma coisa abiótica. Ele é desinfetante. Então, ele é um desinfectante. Então, é tempo suficiente. Então, por isso que tem esse número mágico. No caso, mas as correntes não estão, se as correntes tivessem, então qual seria esse comprimento para que isso não chegasse na praia? Só que isso não vai em direção à praia, isso está sempre paralelo à praia. Pode usar de plâncton. Porque tem uma interação em várias coisas. São outras situações. Mas quando a gente fala em desinfecção solar, é um fator abiótico ali, total. Sim. E ele é o principal desinfectante. Me permita, a um certo momento você falou a partícula de óleo e tal. Aí é que eu falo sobre a tratabilidade. Exatamente. Perfeito? Que você tem que, no seu lançamento, evidente, que se você conhece o esgoto e a cultura da sua cidade, gente que joga guimba de cigarro, absorvente higiênico e tal, que vai pro você tem que conhecer a cultura daquele povo onde você está trabalhando, né? Você me imagina eu trabalhando na América Central, né? De você conhecer. Eu fui olhar latrinas para saber qual era o lançamento de cada pessoa. Eu sou sanitarista, cara. Então, quando a gente fala assim, o tratamento necessário é um lançamento submarino, ele é um tratamento? Não, ele é um condicionamento. Né? Então, você não pode deixar, sabe, fios de cabelo, fios de roupa que saem, máquina de lavar roupa que não tem filtro, passa. Gorduras, você não pode deixar entrar gorduras. Então. E areia, porque você depositar dentro do emissário submarino. Você não quer ficar, não vai ter como desentupir um emissário submarino com roto-router, não é assim, cara. Né? Então, esse condicionamento que a gente consegue com mini peneiras, são grades extremamente finas. Muita gente pensa assim, a peneira, fica pensando que é coar mate. Não, a gente está falando de alguma coisa assim, sabe? Olha, aqui é 0,5. Isso. Esse grafite é 0,5. Estou falando da metade do grafite. É o espaçamento que passa. Mínimo, né? Que é palito de fósforo, né? Gordura e tal. Um monte de coisa você tira somente com esse material. Não é necessário fazer o que no nosso passado, que nós desconhecíamos, chamávamos de tratamento primário. Né? As pessoas que determinaram isso não sabiam exatamente o que era necessário. E se escutou falar ou foi mal induzido
a chamar o tratamento primário. E hoje, já buscando o fundo da lei, né, que todo mundo no meu grupo, todo mundo com quem eu tenho contato sabe o quanto eu sou contrário, nós temos uma lei bastante antiga, de 30 anos atrás, na época que disse que ia fazer o emissário submarino da Barra da Tijuca, né? Na época do Brizola, isso, muitos anos, e só conseguimos muito tempo, mas 30 anos depois, né, por essa discussão, se fez uma lei que a lei previa um tratamento primário antes do lançamento submarino, só o Rio de Janeiro, só o estado do Rio de Janeiro tinha isso, em toda a federação, e depois a gente teve uma regulação que ainda ficou pior, porque ela, ao invés de deixar o primário, ela ainda aumentou a necessidade de retirada do primário de 30% do DBO e 40% só de pensão. O que o primário não atinge. É um primário avançado. E para quê? Se o emissário, que é calculado por mim, calculado por você, a gente calcula como se fosse esgoto bruto. É porque teve aquela confusão. Se imagina que o emissário lança é o que está dentro do tubo. Mas esquecem que tem um difusor. É. E a zona de mistura. Então, se eu tenho um número aqui de cabeça, o emissário da Barra, ele é projetado lá para o final de 5.500 litros por segundo. Ele está operando hoje com 2. Com 2 e pouco, né? Com 2. Barra está a 40 de profundidade, ele está a 5 km, ele pega a corrente de 20 centímetros por segundo, e ele foi melhor projetado do que o de Ipanema, porque o difusor ele é perpendicular às correntes. Ele é, sim, ele é perpendicular à Ipanema costa, é paralelo. E as correntes são paralelas, então ele é perpendicular. Ipanema se imaginou numa situação que a corrente viesse para a praia, coisa que não vem, então ele tem uma diluição menor de Ipanema. Mas assim, da Barra a gente chega a ter diluição. Se eu pegar um modelinho de campo próximo, botar as correntes ali, tem medição de corrente, ele chega a ter diluição de 1.000. Ou seja, DBO de 300 vira 0,3. De Ipanema é 326. Vira 0,3 a 200 metros do emissário, que é o campo próximo, que é a zona de mistura. E por que existe um difusor? O pessoal acha que um difusor é a mesma coisa, fazer a analogia do aquário. A pedra porosa não é muito melhor do que você deixar o canudo da bombinha ali? É. Mas o difusor é a pedra porosa. Uma faz bolha, outra faz microbolha. Microbolha. A difusão do oxigênio com a pedra porosa é infinitamente maior do que a difusão do oxigênio sem usar isso. Sem a pedra porosa, só tem mistura, só faz mistura e não faz difusão. Exatamente. A pedra porosa ela consegue fazer a diluição do O2 dentro do ar, dentro do meio hídrico, entendeu? Você vê, e nós estamos falando aqui, vocês disseram a diluição no caso de Barra, no caso de Ipanema, e de Ipanema sendo bem menor, 300 e pouco. 326. 326? 3? Que seja 3 ou 6, 323 ou 326. 326, pois é, de 300 mg por litro, uma DBO de 300 vira... Pois é, o que eu queria concluir é o seguinte, você não ouve falar que Ipanema, Leblon, está poluído. Não, nunca. Mesmo com esse Ele foi resultado muito bem monitorado ao início, muito bem, Mas durante alguns anos. já se colocou o emissário como vilão várias vezes. E aí o que se fala? Se for, isso é coisa fato. Assim, quando é que a praia de Ipanema está poluída? Aí você chega ali no Visconde Albuquerque, aí tem um barramento ali. A comporta está aberta. Se a comporta está fechada, ele, para não transbordar, é bombeado por emissário de Ipanema, aquela água ali com algum certo grau de poluição que não era para ter, vai para o emissário, a praia está limpa. Quando chove, abre a comporta, a praia está poluída porque não foi para o emissário, porque se fosse, não estava. É o exemplo da Barra. Exatamente. O exemplo da Barra, onde você tem o emissário aqui no posto 5, né? 6 não, desculpa, 8. Ele está lá na Alvorada. Já está no 8? Na Alvorada, Eu não sei o posto certo. Posto 8, mas Alvorada. que seja o posto 8. Está aqui perto da Alvorada. E você tem, de repente... Na reta da estação. Está tudo poluído lá no canal, na saída do canal. Não tem nada Mas a ver. Exatamente. É a falta do que não foi para ele. Isso aí. Se tivesse ido para ele, não estava. Não estaria nada. Né? O ideal é lançar tudo do emissário. Tudo. Grandes problemas que falam do emissário, na verdade, é porque falta a rede coletora levar para as estações, para o emissário. Eu acho que falta só conhecimento mesmo. Quem fala não sabe o que faz. Não, assim, o Hernani participou disso, né? Na época eu estava, sei lá, estava na escola, sei lá, estava lá, eu estava. Mas. Não precisa se aproximar. Tá. Se na década de 80 que estava, toda a sociedade civil foi contra a implantação do emissário, o emissário da Barra não saiu no final da década de 80, de 90. Não é Exatamente por isso. Aí, hoje, o que acontece? Olha o resumo da ópera, olha que legal. Formadores de opinião. Olha que legal.
para não falar o contrário. Ah, não vai poluir o oceano. Aí vamos lá, calma aí. Olha só, eu falo para você, eu gosto de sempre fazer essa analogia. A Baía de Guanabara, se eu pegar, se ela fosse quadrada, eu ia representar a Baía de Guanabara como uma folha de papel. Você fala assim, você está maluco? As escalas horizontais da Baía de Guanabara, comparadas com a escala vertical, é uma folha de papel. Eu tenho 120 quilômetros para um lado, 120 para o outro, 60, 70, e a profundidade média de 15. Eu estou falando de 15 metros em 120 mil. Tá? Exatamente. Aí vamos voltar para o emissário. Se criou aquela condição de que o emissário vai acabar com o oceano. Você já viu o que é 5 quilômetros e você tirar... Hoje todo mundo consegue fazer isso. Pega o Google Earth e tira o zoom. Você puxar 3 zooms para cima, 5 quilômetros a linha de costa, é o mesmo ponto. Aí, detalhe. Todo esgoto que não foi lançado no emissário acabou com as lagoas, que era um ecossistema muito vasto, frágil. Acabou, morreram todas as lagoas. Sim. E toda vazante, o quebra-mar polui a praia igual. Da mesma maneira que o rio vai chegar no mar poluindo igual. Só que e aquele esgoto não vai para o oceano, se a praia e o emissário é a mesma coisa, estão poluindo o oceano igual. Com o agravante de eu estar aumentando o risco de vulnerabilidade, de contração de doença na praia, e acabo com a biota sensível. Quem lembra, eu lembro, vinha para cá desde pequeno, você saía às vezes da água, se você desse mole, furava o pé com tanto tatuí. Anteninha para cima. Hoje não tem um. Você vai na reserva, você não pega um tatuí. Isso é um emissário, não. Eu mergulhava de olho aberto dentro da lagoa. Exatamente. Catar camarão. Essa desinformação para preservar o oceano matou a lagoa e poluiu o oceano igual. Tinha campeonato de windsurf ali que foi suspenso. Entende? É verdade. Aí, para vocês terem uma noção, a gente fez um trabalho, esse trabalho foi um trabalho feito lá com o pessoal do Instituto Oswaldo Cruz, uma aluna que eu tinha. A gente fez na saída do emissário da Barra, coleta, e 4 pontos na praia. No quebra-mar, no posto 4, ali perto do emissário, só que na areia, e lá no canal do Rio Morto. Você acredita que a saída do quebra-mar é mais poluído do que na saída do emissário? Eu não tenho dúvida nenhuma. Isso medido, isso não foi pensado, falado. Medido, medição 1 ano, uma por mês. É mais poluído no quebra-mar do que na saída do emissário. E a gente não fez exatamente no ponto que, se você pegar o ponto e imaginar que a corrente está para um lado e para o outro, o esgoto não vai subir na vertical, né? Ele vai cair para lá. A gente pegou 1 quilômetro para cada lateral, para dar tempo de pegar algum esgoto. Ele podia estar até submerso, ok? Sim. A gente não sabia onde ele estava ali. Se ele está a 10 metros de profundidade, não sabia. Mas para você ver. Aí fizemos a amostragem, se eu não me engano, 5, 10 e 15 de profundidade, para tentar pegar o bicho em algum lugar. Mesmo assim, tinha mais esgoto no quebra-mar do que na saída do emissário, com a diluição. A gente não pode esquecer, Renato, que antes do nosso advento do emissário da Barra da Tijuca, o cheiro das lagoas, quando você tinha a maré alta, era terrível. Chegou ao ponto dos primeiros apartamentos, primeiros andares, primeiro, segundo, terceiro e quarto, na Barra da Tijuca toda, serem mais baratos do que os outros por causa do cheiro. Né? Esse cheiro, não que ele esteja totalmente eliminado, né? Mas hoje você não observa mais por causa do emissário. Foi ele o causador de você eliminar o cheiro. Né? O que eu acho é que a gente poderia ter muito mais emissários no sistema todo, sabe? Não ter esse antagonismo colocado pelo emissário. Você veja o Rio das Ostras, eu comentava contigo, você não sabia? Em Rio das Ostras, o emissário, Renato, ele sai num pier. E se falava muito na época, porque um pier e tal, na Costa Azul, etc. Os terrenos no entorno da Costa Azul aumentaram em valor em 7 vezes da do pier. E tem um emissário submarino ali. Graças a Deus funciona muito bem. Funciona muito bem, foi bem calculado, foi bem feito, acabou o problema. Entendeu? E ele ainda tem um tratamento primário que é obrigado a ter, etc, etc. Esse tratamento primário, não vou nem entrar no tratamento, mas vamos falar. O tempo da gente voa, não é brincadeira não. O papo, quando é bom, vai embora. O tempo já estamos que vamos. Mas me diz uma coisa, esse aspecto legal, essa obrigação que a gente tem que conviver, como é que vocês veem isso?
o que que tá feito a nível de lei que a gente possa discutir pela sua impropriedade? Eu sou taxativo. Item 8.2 da NOP 45. Desculpe quem fez, não sei o colega que fez, ou os colegas que fizeram. Esses colegas cometeram um engano. O item não pode existir. O que que diz o item? Vamos claramente. Ele diz que, a colocação que o Renato diz, ele admite que o lançamento é feito na praia, não através do emissário de uma difusão. Ele não considera o emissário submarino como parte do tratamento. Sim. Então, obriga que você faça um tratamento superior ao tratamento primário para o lançamento submarino. Ele é bem, o item 8.2 ele é bem claro. Ele trata de emissários submarinos oceânicos. Ele esquece que existe um difusor que é projetado para isso. Esquece um difusor. Isso aí ele sabia na época? Tinha noção profunda do que era o difusor? Quem fez, lógico. Provavelmente, mas eu imagino quem faz uma regulação. Para fazer uma incoerência dessa. Uma regulação, ele chamou, digamos assim, especialistas. Todos os especialistas envolvidos. Né? Mas havia também eu também não quero colocar, eu até sei quem foi, quem foram as pessoas. Mas isso no nosso passado, o que você está falando, Renato, você está colocando? É uma vaidade do nosso também. Passado de 30 anos. Isso aí. A resolução da NOP 45 não tem essa desculpa. Ela não tem essa desculpa. Eu te pediria, inclusive, se a gente pudesse promover, junto com a ABS, sabe? A nossa ABS, ela suscitar esse tema, que eu tentei fazer isso no plano de saneamento do município do Rio de Janeiro. Todos sabem, eu coordenei o plano anterior. Foi feita uma revisão do plano municipal de saneamento básico e eu publicamente coloquei, nomeado pela ABS, a solicitação que nós tivéssemos no plano uma citação da retirada do item 8.2, né, da NOP 45. Eu estou colocando esse tema para discutirmos, Renato, vamos colocar com a nossa comunidade toda, todo o nosso grupo, imenso nosso grupo de sanitaristas, pessoas que entendem do assunto. São os sanitaristas. Eu me coloco como sendo um deles. Renato, você, somos sanitaristas, cara. Quem é que vai discutir esse tema? Se alguém é contrário a isso, né, que venha ao nosso encontro. Eu acho que é o início de um movimento. Vamos tentar fazer, porque assim. Não é possível que a gente tenha... Reconhecemos, nós estamos no Brasil. O Rio de Janeiro é um rufar dos tambores do nosso país, cara. Tudo que nós fazemos aqui vira exemplo. E nós estamos com um exemplo errado, Renato. Um exemplo errado tecnicamente. Eu não consigo, cada vez que eu vou falar em algum lugar sobre emissário submarino, mas na sua cidade é assim. Mas, meu Deus, cara, é muito ruim isso. É muito ruim. Vamos trabalhar assim. Renato, o que você acha disso? O que a gente tem aí que pode acrescer nisso que o Hernani está falando? Eu acho que a gente tem que informar, porque muitos veículos de informação acabam sem ter o conhecimento do fato, desinformando e criando uma opinião pública contrária em relação àquilo que seria a solução do problema. Aí sabe o que acontece? A solução do problema não é implantada e o problema persiste. Quando você vai ver, tarde demais. Sim. Entende? E aí a praia já está poluída, as lagoas já estão mortas. Claro que se parar de... Todo mundo acha, às vezes, que despoluição é você limpar alguma coisa. No meio ambiente, teoricamente, despoluição, você para de poluir e ele se auto... Né? Existe a biorregeneração. E o emissário, a ideia do emissário é o seguinte: eu vou coletar tudo, vou lançar num ponto que... Eu gosto de colocar sempre esse conceito, que o conceito de poluição é relativo. Né? Eu não estou dizendo que jogar esgoto num corpo hídrico não vai poluir. Mas poluição, a mesma coisa. Por exemplo, se você tomar uma colher de café, de vinho, passa 2 horas, não tem como você estar com álcool no sangue, concorda? Sim. O que aconteceu? A concentração de massa de álcool diluída no seu volume de sangue tem uma concentração indetectável. Ela não é perceptível, você não detecta. O que eu estou querendo dizer com isso? A relação, né, o que é relativo? Para tudo na vida é a concentração letal ou concentração não letal, concentração, né? Concentração. O que acontece? Como eu tenho... A massa de poluição é per capita. Se eu tenho 10 mil pessoas morando ali, eu tenho 10 mil vezes uma massa per capita.
eu criei uma massa de poluição. Agora, quanto mais volume de solvente, menos é a concentração do poluente. Onde tem volume de água maior? A 50 metros de profundidade ou qualquer rio da costa. Então, a gente hoje tem a morte de todos os corpos hídricos. Não estou falando de Brasília. Brasília não tem. Você vai fazer tratamento terciário, escambau, porque todo esgoto vai convergir para um lago, lá para uma lagoa. Então, tem que fazer um tratamento terciário, gastar dinheiro para caramba. Não era, né? Eram 2 estações secundárias e o lago atroficou. O Lago Paranoá atroficou. E foram obrigados a levantar o nível de tratamento. Para remover nutriente. O NPK de dentro, de dentro do lago. Né? Não tem nutrientes dentro do lago. Exatamente. Um tópico que eu queria chamar a atenção para nós aqui na mesa. A gente não sabe a quem nós estamos atingindo com a nossa conversa. O que é a diferença de poluição para contaminação? Exatamente. Nós somos sanitaristas, cara. Poluição, você vê um pedaço de jornal, um peixe morto, não sei, tudo isso é poluição, né? Muita gente tira foto de coisa suja na areia e tal, diz, olha, isso foi emissário, meu Deus do céu, é tanta, né? Você fica extremamente nervoso, é difícil você se conter, né? Mas não confundir a poluição com contaminação. Um caixote pode estar poluindo visualmente, não tem contaminação nenhuma para o ser humano. Né? Ninguém vai jogar caixote no emissário submarino, não é isso que eu estou dizendo. Mas saber exatamente todos os conceitos, e principalmente o conceito da difusão, que é a grande diferença. Eu costumo fazer algumas analogias até com a aplicação de vacina, sabe, Renato? Uhum. Tem vacina que você espeta, tem vacina que você dá uma pistola com ar e tal. São variações que você tem de aplicação. Nós também fazemos isso com o nosso difusor. Exatamente isso. A gente sabe exatamente, ao domínio completo dessa zona de mistura. Modelagem aqui, o homem aqui, cara. Você dilui ali. Eu entrego para ele com a diluição, ele resolve tudo aqui. A ideia é você já diluir pelo difusor e, além disso tudo, você está diluindo num lugar que você tem um volume de água infinito, comparável a qualquer lagoa, qualquer rio. Sim. Infinito. Com certeza, com certeza. E a gente não pode deixar de lembrar um item importante aqui. Não tem a ver com o emissário, tem a ver com saneamento, com os nossos sanitaristas. A Lagoa de Araruama é o primeiro processo de reversão de poluição hídrica no nosso país. Não nos esqueçamos disso. E quem fez isso não foi político, por favor, foram os sanitaristas que fizeram as captações em tempo seco, fizeram as estações de tratamento. As empresas que estão lá executaram essas obras. Estão lá. Né? Inúmeras captações em tempo seco e a gente conseguiu reverter, fazer isso. A gente consegue reverter biologicamente as lagoas, é um circuito fechado, sabemos como ela se comporta, sabemos o que não devemos lançar ali e temos que usar os emissários submarinos, zona de praia. É a situação mais econômica que nós temos e, com isso, eliminar o passivo de esgoto sanitário que nós temos no nosso país, que é absurdo. É absurdo. É verdade. Gente, esse papo tá bom, ele rende. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais vezes, mas, infelizmente, o nosso colega ali já está levantando a plaquinha. Mas eu queria, primeiro, agradecer a vocês, né, a presença de vocês aqui, o nível em que a gente levou esse papo. Com certeza isso vai dar um retorno muito legal. Mas eu queria pedir a vocês que utilizem aí os minutos seguintes para colocar mais alguma coisa, se quiserem colocar, e para fazer também a despedida de vocês, porque a gente vai ter que fechar aqui o assunto, por enquanto. O nosso tema, ele... Já sofri muito, viu, Renato? Fazendo planos diretores de Renatos, né? Com plano diretor e tal, inclusive esse que eu acabei de citar, da região dos lagos, não, foi terrível, foi um desgaste muito grande, Renato, muito grande. Você me acompanha há muitos anos na minha vida e sabe, né? Às vezes é necessário, né, você se desgastar, mas não deixar de brigar. Eu sempre brinquei muito com o Miguel Fernandes, por causa do sangue espanhol dele, sabe? Ele levava a briga até o final, ele agora está mais quieto e tal. Mas é um outro elemento que tem que trazer para a nossa área, para a nossa discussão, essa provável Sim. que a gente vai fazer na ABES, para que a gente tenha isso, sabe, como um certo poder. Me incomodo, né? 74 anos, você não se incomoda mais nada de haver algum desgaste, alguma coisa, não tem problema nenhum. Mas vamos discutir o tema, ele tem que ser uníssono entre nós, sanitaristas. Eu não vejo outra posição que não seja essa.
Então, só Doutor para Renato. reenfatizar aqui. Ele tem um nome bonito, não tem? Eu não tive Chará, a oportunidade de conhecer lá o Ludwig, né? Sim. Mas eu conheci o Roberts, Philip sim, Roberts, Philip que foi Roberts, eu também. um grande nome na história. Ele participou da banca de um amigo meu lá na FRJ, junto com o meu orientador, o Rosma, e aí conheci o cara. E aí, na época, né, ele tinha um softwarezinho, que era o RSB, que foi de umas teorias que ele fez, era Hopter, Snyder e Baumgartner. E só para calcular a diluição. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, uma das formas de aprovação do emissário, eles têm um raio em torno do difusor. E aí eles têm que ter, de acordo com cada legislação estadual, eles têm que ter uma diluição mínima de tanto. Então se usa muito essas coisas para calcular a diluição antes do emissário estar projetado. Sim. Então eles projetam o difusor para que eles obedeçam. Então, já sabendo que ali a difusão vai dar tanto, eles não estão preocupados com a vulnerabilidade, porque eles já estão acostumados a fazer. Mas olha, se eu tiver a diluição de pelo menos 500 aqui, não preciso esquentar a cabeça com mais nada aqui com relação. Porque sabe que as correntes são paralelas, então, para você ver o nível, né? E aí as pessoas esquecem na hora que vão fazer uma lei que tem um difusor. Ou seja, o coração, o tendão de Aquiles do emissário é esquecido na hora de se falar em poluição. Não, a poluição não é, a poluição que está depois da zona de mistura. É verdade. E aí saem essas coisas, essas incoerências aí publicadas e fundamentadas, vamos assim dizer, no que a gente não sabe, né? Mas é isso aí. Gente, obrigado aí pela presença de vocês. Eu acho que nós tivemos aqui uma aula sobre emissários, sobre seus componentes, sobre a fase de projeto, a fase operacional, algumas posições também com aspectos legais que circundam todo esse cenário dos emissários, né? E eu acho que a gente vai ter um retorno muito legal. A gente, realmente, isso que você falou, eu acho que a gente tem que dar uma sequência a essa atividade que hoje a gente teve aqui e até recuperando. Porque até no nosso papo, vocês até, antes disso, né? A gente já tinha dito, ou vocês tinham dito melhor, a respeito da existência já de outros papos anteriores e que a coisa acabou não tendo o suporte necessário. Eu acho que a gente pode fazer um belo trabalho exatamente com esse aspecto de esclarecer, de posicionar e de mostrar para esse pessoal que está aí que não adianta fazer a coisa na coxa, né? Não dá, não é assim que se trabalha. Eu acho que a ABS está prestando, com esse papo aqui entre nós, está prestando o início de um serviço para toda a população e principalmente para o pessoal da engenharia sanitária, porque acho que a gente tem que trazer realmente essas posições, essas informações, para procurar, ao longo do tempo, verificar o que é necessário para que o aproveitamento seja o melhor possível, sempre baseado na técnica, na teoria, na experiência do que se tem aí pelo mundo afora. E o emissário não pode ser para a gente uma dor de cabeça, pelo amor de Deus. Até porque é um dos processos, vamos dizer assim, mais econômicos, né, a nível de tratamento. Então, eu queria agradecer realmente a presença de vocês, dizer que foi ótimo. Acho que a minha diretoria está muito bem servida e acho que a gente vai fazer um belo trabalho daqui para frente. Pessoal, muito obrigado. Pode Sanear se despede aqui de vocês hoje. Contente pelo resultado do nosso papo. Acho que foi muito bom e espero que vocês tenham gostado e que tragam para a gente o retorno necessário para que a gente possa melhorar e aperfeiçoar. Muito obrigado.